Bom, então vamos lá. Bom, primeiro eu queria dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Bem-vindos, né, ao webinar do Grupo IRCO. Eu gostaria primeiro de desejar que espero que todos estejam bem em casa, né, com saúde. Hoje o assunto vai ser um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre o impacto da Covid no terceiro setor. E como convidado especial nós temos hoje o Alexandre Munk, superintendente da Fundação Dorina. Eu particularmente tive a oportunidade de conhecer a Fundação Dorina e fiquei muito impressionada com o trabalho que é feito, né? Um trabalho essencial para a sociedade. E queria apresentar também a Poliana, nossa sócia de auditoria da IRCO Irashima. E, bom, dizer a todos, né, que o webinar ele acontece todas as quintas-feiras, às 17 horas, são todos muito bem-vindos, e que essa apresentação aqui depois vai estar disponível também na plataforma do YouTube, para poder assistir, ou tiver algum imprevisto, ou quiser recomendar, vai estar lá disponível na página da IRCO, tá bom? Então, Poliana, eu vou passar a palavra para você. Tá Obrigada bom, aí, eu volto obrigada. no final. Obrigada. Tá bom. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, que conseguiu ter o tempinho aí para parar e prestigiar os nossos webinários. Eu queria agradecer especialmente o Alexandre e a equipe da Fundação por ter aceitado o nosso convite. Eu particularmente gosto muito do Alexandre, tenho uma admiração enorme por ele e por toda a equipe da Fundação. Eu tenho a oportunidade de conviver com eles faz algum tempinho e a gente percebe que é um pessoal que trabalha muito engajado e gosta muito do que eles fazem. Então, o trabalho da Fundação é sensacional, eu não sei se todos já conhecem, então aqui fica um convite, né, para todo mundo escutar o nosso webinar até o final, para poder se encantar pela Fundação, igual a gente já se encantou. Eu vou passar, antes de eu passar a palavra para o Alexandre, para ele começar a se apresentar e contar um pouquinho da história da Fundação, eu queria só lembrar que tem um chat aqui, quem quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade, a gente vai ter um tempo no final para poder responder essas perguntas, então quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar que no final a gente responde, tá? E aí eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre. Obrigado, Poliana. Realmente já estamos juntos nessa parceria já há quase 4 anos, né? Também agradeço a Renata aí pelo convite. Assim, acho que é muito importante para nós aqui falar um pouquinho do impacto da Covid no terceiro setor. Acho que está tendo impacto em todos os setores. Não tem como nesse momento aí de pandemia, certo? Não há setor que não esteja sendo impactado, mas a Fundação, como muitas outras ONGs, estão sentindo muito o impacto e a mudança, né? Acho que fazendo aqui um webinar, mas toda essa mudança de concepção, de home office, de estrutura, que nós estamos passando em pouquíssimo tempo, né? Uma mudança de concepção mesmo. Em 4 meses, nós tivemos que nos reinventar. E acho que isso vai ficar uma lição aí para frente, um aprendizado dessas novas barreiras que nós acabamos superando nesses 4 meses. Bom, não sei se você achar, eu fiz uma pequena apresentação falando um pouquinho da Fundação. O que você acha? Pode projetar. Eu vou até tirar o vídeo aqui para a tela ficar grande. Tá bom. Então, vamos lá. Só um minutinho. Aqui. Perfeito. Vamos lá. Acho que já está aparecendo. Então, agora também boa tarde a todos os ouvintes aí que estão participando desse webinar. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência à frente da Fundação Dorina Noil para Cegos.
Então, antes de mais nada, queria fazer uma breve apresentação. Meu nome é Alexandre Munk, sou superintendente executivo, né? Estou como superintendente executivo da Fundação Dorina desde outubro de 2016. Tenho 21 anos de experiência no terceiro setor. Comecei a minha carreira já voltada aí para continuar no terceiro setor há um bom tempo. Sou mestre em gestão da sustentabilidade pela Universidade de Cranfield, na Inglaterra, e fiz o meu MBA executivo em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Como eu disse, assim, eu sempre quis trabalhar na área do terceiro setor. No momento, há 20 anos atrás, ainda a questão da profissionalização para o terceiro setor ainda estava engatinhando, mas já tinha algumas experiências da questão de profissionalização na área começando. E aos poucos, aí eu falei, é uma área que realmente eu gosto, a gente tem uma missão por trás do nosso trabalho. E nesses últimos quase 4 anos, estou aqui à frente da Fundação Dorina, que acho que só também fazer um breve relato aqui da fundação. Nós somos hoje quase 140 colaboradores. Então, a gente faz a gestão da fundação, a gestão profissional. Então, temos um conselho de curadores, presidente de conselho para quem eu reporto, e gestores, supervisores, gerentes, coordenadores que fazem toda a gestão da fundação. Então, a gente até fala, se a gente tivesse que comparar a fundação, nós somos uma empresa possivelmente de médio porte, comparado com outras empresas. As pessoas às vezes perguntam, tem CNPJ? Temos todas os números, inscrições, tudo. Nós temos algumas exceções, é a questão de algumas isenções de impostos, porque a gente trabalha, realmente é uma entidade sem fins lucrativos e que a gente apoia, no nosso caso, as pessoas com deficiência visual. Então, estamos sempre fazendo todo o possível aí para atender o maior número possível de pessoas com deficiência visual. Então, a gente tem essa estrutura já no dia a dia. Então, para vocês só imaginarem um pouquinho a fundação, a gente tem uma ferramenta, um RP, o TOTUS, que a gente já trabalha há alguns anos, Salesforce, temos a auditoria externa com a IRCO Hiroshima. Então, todo esse trabalho que as empresas já têm, nós temos dentro da fundação, porque isso faz parte da nossa estrutura de profissionalização. Então, é isso que é o trabalho da fundação. E falando agora um pouquinho da Fundação Dorina, acho que antes de apresentar a fundação, falar um pouquinho da deficiência visual. Nós estamos aqui há alguns minutos conversando e para vocês terem uma ideia, a cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo. É realmente um número muito alto. Se a gente está falando que nós temos 7,5 bilhões de habitantes no nosso planeta, 1 bilhão, 15% da população mundial tem alguma deficiência. Então, nós estamos falando da deficiência visual, são mais de 250 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo, quase 20 milhões de crianças com deficiência. E fazendo uma pequena projeção aí para 2050, a gente pode chegar a ter mais de 700 milhões de pessoas com deficiência visual. E aí, quando eu estou falando em pessoas com deficiência visual, estamos falando de pessoas cegas e com baixa visão. A deficiência visual engloba essas duas pessoas, a pessoa cega e com baixa visão. Vindo um pouquinho para o Brasil, né? No Brasil nós temos mais de 200 milhões de habitantes e nós temos quase 24% da população com alguma deficiência. Então, mais de 45 milhões com alguma deficiência pelo último censo. E trazendo aí para a nossa realidade, as pessoas com deficiência visual são 6,5 milhões, um número aproximadamente de 6 milhões com baixa visão e 528 mil pessoas cegas no Brasil. Falando um pouquinho desse histórico para chegar na Fundação Dorina Noel para Cegos, foi fundada pela nossa querida Dona Dorina, que já faleceu, mas aos 17 anos, vítima de uma enfermidade. Ela faleceu sem saber o real motivo da perda da visão, mas ela perdeu a visão aos 17 anos. E desde então, ela começou
a verificar a falta, a carência de livros em braille. Então, ela que estava com 17 anos, na escola, tudo, e ela precisava dos livros e os outros também, as outras pessoas com deficiência visual. E com essa carência, ela se formou na Escola Caetano de Campos, foi uma das primeiras professoras, a primeira professora cega a se formar aqui no Brasil, e aí ela foi realmente atrás de outras possibilidades. E aí sim, em 11 de março de 1946, ela fundou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, era o nosso nome anterior. O nome Fundação Dorina Noil para Cegos foi uma homenagem para ela, feito posteriormente, ainda em vida. E então, nesses mais de 74 anos de história, a Fundação tem como propósito promover a inclusão e acessibilidade às pessoas com deficiência visual, para juntos transformar vidas e a sociedade. Então, eu falo que é esse o legado que diariamente a gente faz na Fundação. Então, quando eu falo que eu trabalho há 21 anos no terceiro setor, 4 na Fundação, essa causa, essa missão do terceiro setor, no caso da Fundação, a inclusão da pessoa com deficiência visual, nos traz assim um prazer em trabalhar no terceiro setor. É isso que me motiva diariamente. E aí, falando um pouquinho da nossa expertise, nós temos diversas áreas na Fundação. A gente tem a área de reabilitação, habilitação para a pessoa com deficiência visual, a pedagogia, assistência social. Nós temos cursos livres de qualificação profissional, uma área de empregabilidade, e nós também temos o impacto nacional. Para vocês que não conhecem, aqui já fica o convite para todos vocês, assim que a gente retomar as nossas atividades da Fundação, gostaríamos de convidá-los para conhecer um pouquinho da nossa estrutura, do nosso trabalho presencialmente lá na Fundação. Nós temos sim um impacto nacional, nós temos uma das maiores gráficas brailles do mundo, nós temos uma capacidade de impressão de mais de 400 mil páginas por dia em braille, e com isso a gente é uma fonte de renda para a Fundação, mas também nós temos vários projetos incentivados, e um deles é a nossa rede de leitura, onde nós temos uma abrangência nacional com mais de 3 mil parceiros. Então, anualmente nós temos quase mais de 200 novos títulos produzidos, e aí em diversos formatos, braille, o falado, digital, EPUB. Então, isso contribuindo para a educação da pessoa com deficiência visual. Temos uma biblioteca online, uma biblioteca circulante. Então, esse é o trabalho que a gente faz no Brasil, na parte da educação, em São Paulo, na parte da reabilitação e a empregabilidade. Agora, falando um pouquinho dos nossos números, porque nós somos uma instituição, mas, como todas as outras empresas, temos nossas metas, estou aqui mostrando um pouquinho o nosso resultado de 2019. Nos últimos anos, a gente vem numa crescente. Então, no último ano, a gente aumentou em quase 6% o número de atendimentos. Então, chegamos a quase 1.400 atendimentos no ano passado. A maioria de pessoas adultas, mas atendendo todas as faixas etárias. Eu coloquei aqui na minha apresentação o acesso ao trabalho. Vocês estão vendo, nós incluímos 116 pessoas incluídas no mundo do trabalho. A gente falar é um número baixo, não, ainda assim é um número impactante, é um número alto que a gente estava numa crescente, mas infelizmente as pessoas com deficiência visual têm sim uma grande dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. E isso porque as empresas acabam achando que a pessoa com deficiência visual não terá as condições de acompanhar um trabalho. Isso é mito, não é verdade. Isso quer dizer, as pessoas com deficiência visual têm sim uma grande qualificação, têm todas as condições. A questão existe hoje a parte de tecnologia, computador, leitor de tela. Então tudo isso tem assim, então não tem nenhuma dificuldade para as pessoas com deficiência visual o mercado de trabalho, mas, certo, isso infelizmente ainda é uma grande barreira para a inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. Falando um pouquinho das nossas metas, certo? Nós temos nossas pessoas atendidas, né? Nesse ano a gente tinha como meta 1.550
pessoas atendidas. Estamos hoje, atualmente, com 512. Não chegaremos a atender esses 1.500, infelizmente. Estamos revendo nossas metas. A gente estava previsto, nós chegamos a fazer até um incremento no começo do ano na nossa equipe, mas com a pandemia nós vamos ter que rever esses números. Mas, para vocês terem uma ideia, o número de atendimentos, a gente estavam com expectativa de bater quase 30 mil. Hoje estamos com um número relativamente muito alto, a gente está falando em quase 10 mil atendimentos. Então, é um número realmente alto nesse período de pandemia. Pessoas incluídas no mundo do trabalho, tínhamos como meta 200, fizemos até o momento 34, e infelizmente, desde quando começou a pandemia, não conseguimos fazer a inclusão de nenhuma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E sentimos a procura voltar no mês de junho, mas ainda bem engatinhando, ainda falta para a gente retomar muito ainda. Pessoas qualificadas nos cursos, ainda nós continuamos fazendo nossos cursos à distância, então ainda esse número ainda é baixo, mas tem uma previsão para os próximos meses de aumentar, mas também não vamos conseguir chegar nessa meta. E as empresas sensibilizadas, essas sim, nós estamos com um número baixo, nós estamos já revendo como fazer essa sensibilização, porque nós fazemos uma atividade presencial, então estamos revendo para colocar em prática já no próximo semestre, agora em agosto, para voltar a sensibilizar as empresas pela importância da inclusão da pessoa com deficiência. Então, aqui falando, Poliana, um pouquinho do que a Fundação faz. São várias áreas, mas o importante para nós é a inclusão da pessoa com deficiência visual em nossa sociedade. É isso que a gente atende. A educação é importante, a reabilitação, e a gente procura, na Fundação, a Fundação é uma passagem, certo? Então, a pessoa com deficiência visual, ela vem para a Fundação, faz todo o trabalho dela, mas logo depois a ideia é que ela esteja apta para reabilitada, Poliana. É isso mesmo. Poliana, que já está conosco já há 4 anos, conhece muito bem o nosso trabalho. Então, esse é o trabalho aí. Queria apresentar um pouquinho para vocês e já aproveitar, a gente ainda vai continuar o nosso bate-papo, mas deixar aqui já os meus contatos aqui para vocês, os dados da Fundação. E estamos aí abertos para perguntas, Poliana. Obrigada, Alexandre. Eu acho que quando a gente conhece mais de perto, você vê realmente a importância que a Fundação tem na vida de muita gente que precisa, que tem deficiência visual, né? Eu vou aproveitar que você comentou nessa última parte que você comentou do que vocês tinham previsto, do que veio o Covid, que atrapalhou um pouco a meta que vocês tinham estabelecido. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a dificuldade que vocês tiveram quando começou a pandemia para adaptar os trabalhos, para a equipe que fazia atendimento aí, como se parou, como que eles fizeram para continuar atendendo, para pelo menos dar assistência a quem já estava fazendo algum tipo de tratamento, alguma coisa nesse sentido. Se ficou totalmente parado, se atendeu, se pegou novos clientes, novos pacientes. Se você pudesse falar um pouquinho desse impacto para a gente aí que teve do Covid. Já passou um tempinho, então eu acho que teve o primeiro susto, agora vocês já estão mais adaptados e começando a retomada, né? É verdade. Teve um grande susto, né, no começo. Mas sim, nós, logo no começo, a gente já em janeiro, fevereiro, Poliana, eu vou só contextualizar, a gente já começamos já estava a questão da epidemia, né? E já começamos a monitorar alguns informes aí para os nossos colaboradores, mas em março realmente foi o pico. E aí criamos o nosso comitê de contingência e logo em março, no meados de março, 18 de março, nós decidimos que a gente fecharia a fundação presencialmente. Foi uma decisão difícil, mas nós temos o atendimento nosso com o público, né, com as pessoas com deficiência visual. Então nós tínhamos lá possivelmente mais de 100, 150 pessoas diariamente na fundação, na nossa sede. E aí a gente tomou a decisão, a gente estava ainda pensando como que vamos fazer um rodízio, não sei o quê, mas
achamos que naquele momento vamos encerrar, fomos uma das primeiras organizações a encerrar as atividades presenciais. E aí começamos, aí veio aquele susto, acho que o dia 18, dia 19 de março foi, nossa, não vamos para a fundação, como que será? Mas a gente tem uma estrutura, então nós já tínhamos uma estrutura de TI muito bem avançada. A plataforma que nós utilizamos, a gente já tinha, mas a gente não utilizava com frequência, mas a plataforma estava lá, só tinha que fazer uma adaptação. E aí, desculpa. E aí começamos essa nova realidade. Algumas áreas foram mais tranquilas, eu posso dizer, administrativo, financeiro, mais tranquilos, porque o impacto de você trabalhar em home office é difícil assim, é uma obrigação, né? Você não está trabalhando no home office oficial, então, aí teve uma dificuldade, sim, mas algumas áreas foram mais tranquilas. A área do atendimento, a gente, nossa, como que será daqui para frente? Mas, para você ter uma ideia, em 2 semanas, Poliana, a gente conseguiu colocar a área do atendimento funcionando. O que é a área do atendimento funcionando? A gente colocou várias ferramentas, inclusive nossa plataforma, WhatsApp, telefone, e começamos os nossos atendimentos que já estavam acontecendo, eles passaram para ser todos à distância. Os clientes de imediato sentiram uma dificuldade, mas aos poucos, a primeira semana, a gente foi começando, há 2 semanas a gente já estava quase com todos os clientes atendidos, então já terminamos o mês de abril já numa ascendência, e aí, maio, já estávamos adaptados, né, a essa nova realidade, né? Mas foi difícil, mas ainda a gente tem alguns desafios, né? Nossos cursos, a gente está ainda passando para a plataforma de AD, então ainda tem um time ainda, porque não é simples você passar todo o seu conteúdo para EAD, então nós vamos lançar nossa plataforma de EAD a partir de agosto, mas teve algumas áreas que não foram possíveis a continuidade à distância. Nós temos um centro de memória, que você, Renata, já visitaram lá. Ele realmente a gente fechou, porque fechamos a fundação, e teve uma área que a gente teve que manter, não em março, mas em abril, que é a nossa produção gráfica, que aí a gente realmente teve que fazer algumas adaptações, rodízios, entre outras questões, mas continuamos fazendo a nossa produção porque nós tínhamos alguns prazos de entrega dos livros didáticos para o governo federal, então os livros didáticos em braille ou digitais para as crianças cegas e com baixa visão. Então, a não entrega, sabemos que eles não estão nas escolas, mas a não entrega já está atrasado, essa entrega já estava atrasada, estamos falando da PNLD 2020 para ser entregue no começo do ano, então já houve o atraso e a gente realmente optou por continuar. Então, a área gráfica foi a área que realmente a gente continuou com a nossa presença. As outras áreas foram, no decorrer, se adaptando aos poucos e logo depois a gente já estava. Mas isso muito com o apoio da TI, tá? Poliana, não tem como. Fundamental. Fundamental. O RH, e aí apoio do RH, informação dos colaboradores. Fizemos lives com psicólogos, porque muito importante a gente dar as condições para os colaboradores. Então, a questão do home office, como que seria. Então, isso aos poucos a gente foi nos adaptando, mas dando as condições para que todos os nossos colaboradores tivessem as mesmas condições. Então, difícil, mas aos poucos aí a gente foi adaptando. Nós criamos alguns comunicados diários para manter a transparência com os nossos colaboradores, isso foi muito importante. O uso do WhatsApp, a gente já tinha muitos grupos, né? Mas criamos outros grupos importantes com todos os colaboradores, fizemos live. Para facilitar a comunicação, né? Para facilitar, fizemos várias lives, com algumas lives, fizemos certificações, a gente convidou todos os colaboradores para fazer uma reciclagem na questão da deficiência visual. Então, todo esse trabalho a gente fez, mas isso sempre seguindo o comitê de contingência, certo? Que trabalha ainda
muito firme aí no combate ao combate ou na segurança ou em todo o trabalho durante essa pandemia, Poliana. Então, difícil falar que nos adaptamos, acho que a gente se adapta porque há necessidade, não tenho dúvida, mas essa mudança... todo mundo foi necessário adaptar para seguir a vida, né? Uns de uma forma mais simples, outros mais sofrida. Foi. Então, e hoje a gente faz uma reflexão que a gente conseguiu muito rapidamente mudar essa chave. Tenho certeza que muitos nós queremos voltar a chave para o local pré-pandemia, mas isso eu acho que o mundo nunca mais será o mesmo. É uma tendência mesmo. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Tem coisas boas que estão, essa facilidade, essa união, nossos colaboradores estão lá muito próximos, mesmo estando à distância. Hoje a gente teve uma live com todos os colaboradores. Então, e o nosso trabalho é muito a transparência, isso que a gente é muito importante ter a transparência, mas não é fácil ter 140 colaboradores, a maioria à distância, mas estamos aí caminhando, Poliana. Alexandre, eu vou pedir para você comentar agora, para você fazer toda essa reestruturação que você comentou, acabou que é treinamento da equipe, investimento na parte de TI. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os gastos que você precisou incorrer para reestruturar essas atividades, se teve queda na arrecadação, né? Porque a gente que conhece a Fundação tem esses projetos incentivados, tem a questão de eventos que vocês faziam bastante, tem uma lojinha que tem outlet lá, então são várias fontes de renda, tem os próprios mantenedores, o pessoal que doa. Vocês sentiram muito impacto na queda vamos dizer assim, da arrecadação como um todo da Fundação nesse período? E aí eu queria até que você comentasse, só para não esquecer, se vocês fizeram algum tipo de associação com outras instituições ou outras associações do segmento também de terceiro setor para poder tentar, de alguma forma, minimizar o impacto aí que eu imagino que tenha acontecido em termos de faturamento ou de negócio mesmo. Sim. Poliana, sim, tivemos um impacto enorme. Realmente, na receita em geral, algumas cessaram, né? Outras caíram. De imediato, o mês de março, a gente já começou a sentir uma pequena queda nos mantenedores. Nós temos uma área de soluções de acessibilidade que é venda de serviços. Então, lembrando que todo o trabalho da Fundação em prol da pessoa com deficiência é gratuito. Mas, para manter toda essa estrutura, nós temos algumas vendas de serviço aí para empresas, certo? E aí também, para você ter uma ideia, o mês de abril a gente quase teve 0 de faturamento para serviço para a empresa. Mantenedores de imediato já caiu quase 30% também. Suspendemos todos os nossos eventos. Então, nós tínhamos um chá previsto, que já acontecia já há alguns anos, havíamos começado a venda dos convites, suspendemos também. E isso foi tudo impacto direto nas nossas receitas. E ao mesmo tempo, nós não temos assim o controle total das receitas, porque ficou assim uma insegurança em todos os sentidos, né? O que vai cair, o que não vai. As despesas é onde a gente acaba tendo um controle um pouco maior. E aí a gente começou também a questão da reestruturação na questão da despesa, certo? O que foi possível. É óbvio que você está com uma instituição, uma sede fechada, você já tem alguma redução de algumas despesas, não tem a menor dúvida, mas aí a gente teve que adaptar, fazer algumas reduções de outras despesas para conseguir manter. Mas para equacionar receitas e despesas ainda vai um bom tempo, ainda não. A gente tem uma expectativa aí de que esse ano a queda deve fechar entre 25% e 30%. Então, tá complicado. Sentimos em junho uma melhora, maio... Com a reabertura das coisas. Final já, mas junho já na reabertura já uma melhora. Um dos outros principais fontes de receitas da Fundação é a Nota Fiscal Paulista. Então,
as pessoas doam as notas, mas se não tem compra, eu não vou ter, doação. Então era uma receita todo mês mensal para a fundação. Ela continuou, que bom que ela é um pouco retroativa, mas nós vamos sentir esse impacto daqui para frente com toda certeza, né? Então isso sim foi difícil, está sendo, e a gente teve que abrir para outras frentes de captação. Fomos por meios digitais, plataformas digitais, PicPay, AME Digital, outras plataformas de outras instituições. Fizemos uma grande parceria, certo? Com outras organizações. Nós fizemos uma campanha, Todos por Um, uma campanha idealizada dentro da fundação, e nós chamamos outras instituições que também trabalham com outras deficiências, a ACD, que trabalha com a deficiência física, a Instituto João Clemente, antiga APAI, com a deficiência intelectual, a DERDI, com a deficiência auditiva, e fizemos uma campanha, certo, com essas 4 organizações. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar no site Todos por Um, falando um pouquinho da importância das doações. Não só a Fundação Dorina, mas todas as instituições tiveram uma queda drástica em suas receitas. E isso, Poliana, não será fácil recuperar a curto prazo. Assim, nós estamos fazendo algumas adaptações, outras criando, né? Os eventos, a gente nem a gente tem feijoada todo segundo semestre, cancelado. O que nós vamos fazer para... Não dá para repor, né? Aí é um trabalho muito forte da nossa comunicação, certo? Se a gente pegar a matriz de crise que nós criamos lá no começo do nosso comitê, a comunicação é um pilar essencial, certo? Óbvio que tem outras, a parte financeira, não tenha dúvida, mas a comunicação de mostrar realmente o trabalho da fundação, que ele não parou, certo? Continuamos com as nossas atividades, e isso sim foi muito importante, está sendo importante para a gente continuar recebendo nossas doações, os mantenedores. Junho já foi melhor, a gente já não conseguiu equacionar a perda. Não vou falar que nós vamos realizar a perda, porque a gente tem muitas ações ainda acontecendo para que a gente possa recuperar ou minimizar essas perdas, mas a curto prazo isso não vai acontecer, Poliana. Então é um ano difícil. E então nós estamos assim muito com os nossos doadores. Então diariamente a gente faz algumas ações diferentes, e o boca a boca também é importante para nós. Falar da fundação, falar desse trabalho. A gente não consegue levar o nosso público para dentro da fundação, mas nós já estamos criando um projeto que a gente espera estar no ar rapidamente. A gente já começou a captação dele de fazer uma visita virtual, mas uma visita virtual como essas que você faz nos museus, muito. Então, para conhecer também o que é o trabalho da fundação internamente. Para divulgar mais, né? Para divulgar. A gente sabe que a gente já tem uma grande divulgação, estamos fazendo, mas tem muito para fazer. Mas eu vejo nesse momento aí das dificuldades das ONGs, a gente percebeu que nos últimos dias, principalmente, veio muitas matérias falando da importância das ONGs no Brasil, né? Então, sempre foi muito importante, mas a gente acabou tendo um destaque também nesse momento de todo o trabalho que a gente faz, não só a Fundação, outras organizações, e a importância. Não quer dizer que nós temos a isenção, mas existem estudos como o do FONIF que fala que a cada R$1 que as instituições deixam de pagar ao governo em forma de isenção, ele retorna como quase R$7,92, certo, para a sociedade, certo? Então isso quer dizer, o R$1 que ele deixou, as ONGs geram quase 8. Então, isso não é impossível. A fundação chega no Brasil em alguns extremos que não tem quase nenhum acesso a livros. Então, e é esse o trabalho. Então, sim, o impacto está feito, o impacto aconteceu, mas assim a gente tem que tentar criar ideias mirabolantes, ações de comunicação, mas nós temos que ter muita austeridade, certo? Pés no chão.
seguramos investimentos. E criatividade, né, para poder superar. E criatividade, Poliana, porque sim, não é fácil, não é fácil. Ô, Alexandre, eu vou aproveitar que a gente entrou nesse tópico, tem algumas perguntas aqui que elas estão relacionadas a um pouco sobre isso, então eu vou aproveitar e já... Vamos lá. Já vou fazer. A primeira até que a gente recebeu aqui, eu vou deixar ela um pouco para depois, que ela vai em linha com o fechamento do webinar. Tá bom. Uma delas é assim: como farão para mitigar a perda que poderão ter com a queda de eventos beneficentes? Jantares, shows, feijoada, os outros eventos que vocês costumavam fazer. Já tem alguma coisa em vista para substituir algum tipo de evento? Agora a gente está vendo muita coisa de live, né, na TV, essas coisas. Eu não sei se vocês já estão imaginando que isso seja uma alternativa para essas coisas, né? Sim, já estamos. Isso começou a fazer parte aí do nosso dia a dia logo que a gente começou, Poliana, então não teve, mas a questão dos eventos, qual que é a nossa ideia? E começou lá com o chá que eu mencionei. Uhum. As pessoas iam para os eventos, óbvio que tinha um chá da tarde, uma feijoada, mas elas sabiam que a contribuição, o convite estava sendo direcionado por uma causa, e no caso a causa da fundação. Então, nós estamos tentando impactar essas mesmas pessoas que já faziam as compras desses convites, para que elas possam contribuir de outras maneiras, certo? Uhum. Então, nós não teremos realmente o evento em si, mas sim teremos outras formas de contribuição com os nossos convidados. Esse ano não vai acontecer realmente esses eventos. Isso é uma forma. Nós estamos pensando em algumas atividades online. A gente pensou em uma atividade, quem sabe, então, isso é uma possibilidade, uma live com algum chefe de cozinha, mostrando, uma live com alguma outra celebridade. Nós tivemos há pouco tempo uma live com o Grupo Sepultura, que fez uma live em prol da Fundação Dorina, então foi bem legal. A Cláudia Leite fez uma menção da Fundação Dorina também nos stories dela. Então, isso a gente está procurando, porque os stories, a comunicação, Instagram, Facebook, isso já era importante antes da pandemia, mas durante a pandemia isso virou ficou essencial. Virou, certo? Uhum. Não tem a menor dúvida que não somos só nós que estamos fazendo isso, né? Então, muitas outras organizações, então, diariamente tem lives em prol de várias outras organizações. O que isso é muito importante, acho que não é só a Fundação, todos nós precisamos. Então, sim, isso virou uma necessidade, Poliana, não tem como escapar. Fugir. Mas ainda, mesmo o impacto, ainda a gente não vamos fechar 100% Não vai conseguir suprir tudo. Não, ainda não. Mesmo com as projeções, tudo. A gente tinha algumas receitas, nós tínhamos um bazar muito forte no final do ano, a gente acabou tendo que suspender as atividades. Então, se a gente não consegue fazer os produtos, automaticamente eu não tenho o bazar. Então, nos adaptar a essa nova realidade com outras fontes de receitas. Tá. Tem uma outra pergunta aqui que também está em linha com isso. Que as entidades que patrocinavam determinados projetos, elas diminuíram ou cessaram o patrocínio durante a pandemia? Poliana, tem produção de livro, né? Então, de repente, parou, né? Felizmente, os nossos patrocinadores, nenhum cessou suas... nenhum, Poliana. Nós que acabamos tendo que parar por conta. Parar, mas eles garantiram todos os aportes, então os aportes continuam acontecendo, mas a nossa preocupação, se você permitir, está muito voltado para o final do ano, Poliana. Nós temos aí dos projetos incentivados, nós vamos chegar no final do ano onde as empresas estão apurando seu lucro. Num ano de maior dificuldade, muitas não terão lucros, muitas estão fechando, muitas terão prejuízo. E aí o aporte para os nossos projetos não vão acontecer.
Às vezes até para o próximo ano, né? Isso, porque a gente faz uma captação muito forte em novembro e dezembro, certo? É o período, quer dizer, nós temos os nossos mantenedores, que são mensalmente, nós temos alguns projetos patrocinados, com patrocínio direto, mas nós temos um dos principais, os projetos incentivados, e a captação dele acontece em novembro e dezembro, e ele vem pelo lucro da empresa. Então, não tendo esse lucro, a captação tende a diminuir e o impacto para o ano que vem será grande. Continua sendo grande. A gente não consegue ainda qual será esse impacto. Tem uma previsão assim de 30%, mas tudo depende de como será o segundo semestre. Então, esse é um dos principais que é uma crise doída, né? Ela é longa, né? Não está sendo uma coisa rápida, né? A gente ainda não consegue saber quando que isso vai passar. Tem muita empresa que está começando a sofrer a consequência agora, né? Sim, é verdade. Então, leva ainda um tempo ainda. Acho que mesmo a retomada acho que vocês sabem melhor que eu, vai demorar muito mais que alguns meses. Mas se a gente já começar a sentir quer dizer, junho foi melhor, certo? Dentro de todas as expectativas já melhorou. Vamos verificar como que vem os números de julho. Mas assim, o horizonte ainda não é tão bom, né? Não, infelizmente o horizonte é ainda bem nebuloso. O Alexandre, né, tem mais uma pergunta aqui. Depois que vocês conseguiram estabilizar e voltar aos atendimentos, vocês sentiram que a procura aumentou de assistência visual? Poliana, porque você ficou até um tempo parado, né? Você estava atendendo só cliente que só atendendo pessoas que já estavam em processo já estavam no trâmite normal de atendimento. Novos pacientes, vocês ficaram um tempo sem pegar novos casos, né? E aí depois que vocês retomaram, você percebeu que teve um aumento significativo de procura? A nossa retomada, Poliana, dos atendimentos ao público, às pessoas com deficiência visual, voltam nesta segunda-feira agora. Tá. Então, mas eu te adianto que a gente já tem uma demanda represada, nós já temos uma fila, certo? Então, foi um dos motivos que a gente falou, nós temos que reabrir, certo? Porque a procura está grande e aí a gente falou, vamos reabrir com responsabilidade. Aí, no caso, a Fundação fez 5 fases de reabertura. Nós estamos na primeira, mas sem o público, né? Sem o atendimento, só com a nossa gráfica e algumas outras pequenas áreas. Nessa segunda-feira, a gente reabre uma pequena parte do atendimento. E por que uma pequena parte? Para você atender novos clientes, as pessoas com deficiência visual, nós chamamos de clientes na Fundação, nós precisamos fazer uma avaliação oftalmológica ortótica. Então, tem que ser presencial, não tem como escapar da presencial. Então, e aí, nisso, a gente teve que readequar toda a fundação, uma estrutura nova da fundação para adaptar nesse retorno. Nossa portaria agora tem vidro, nossa recepção tem os vidros, todos os nossos colaboradores, obrigatório uso de máscara, o face shield para os atendimentos. Então, vai alguns meses, ou pelo menos algumas semanas, para tentar equacionar essa fila, que hoje está. Aumentou, mas nós vamos também ter um rodízio de colaboradores, vamos tentar evitar o horário de rush dentro das possibilidades. Nós vamos ter um número menor de clientes sendo atendidos diariamente, porque nós vamos ter um espaçamento do número de atendimentos. Até por segurança, né? Por segurança, então, a fila demora um pouquinho ainda para acessar, mas a gente, sim, muitas pessoas procurando, sim, temos uma fila, a gente espera, mas vai um tempinho ainda para normalizar. Para normalizar. E aí sim, porque hoje nós estamos com uns 500 atendidos por mês, mas a gente espera retomar aí um pouquinho mais nos próximos meses com essa demanda represada que está. Eu não conheço, mas eu imagino que a tendência é também, além de já ter essa demanda represada, é de aumentar o público que vai precisar, né? Que vai recorrer a uma assistência igual a Fundação fornece, né? Provavelmente. Nós estamos falando que a deficiência visual no Brasil,
nós temos um problema sério de saúde pública, não tem a menor dúvida, né? Mas, assim, 80% da deficiência visual no Brasil poderia ser prevenida. 80%. Nós temos países que isso é quase zero, só tem a deficiência congênita. Então, sim, tem a questão, mas, nesse momento de pandemia, também tem o risco das pessoas com deficiência visual de saírem, né? Certo? Ficarem com medo de fazer o tratamento. E mesmo elas algumas sendo autônomas ou não, mas tem que pegar o transporte público, vão precisar de um auxílio, mesmo ela sendo autônoma, atravessar um semáforo, pode ser que precise. É muito tátil, né, Poliana? Então, no metrô, certo? Tem que pegar. Então, tem tem esse lado também. Tem essa preocupação que a gente não descarta. A Fundação fez um processo, logo no começo da pandemia, de angariar fundos ou cestas básicas para entregar para os nossos clientes. Mas a gente optou por arrecadar as cestas e nós fizemos a entrega. Por que a entrega? Porque a gente não gostaria que eu falava, as cestas estão aqui, vem retirar. Com certeza, o nosso público é um público carente também, eles viriam, mas aí estariam o risco. Então a gente optou por também fazer essa entrega. É mais seguro, né? Totalmente, Poliana, mas... Alexandre, nessa linha também, o governo sinalizou algum tipo de ajuda para o terceiro setor? Sim, Poliana. Tanto a Secretaria Municipal e Estadual da Pessoa com Deficiência, vou até nominar o secretário municipal, Cid Torquato, e a estadual, a Célia Leão, estão fazendo um trabalho assim... importantíssimo, de excelência em relação aos cuidados com as pessoas com deficiência, certo? Aí, todas, e com as ONGs. A preocupação de saber como estão, mandar um e-mail para falar qual que era o impacto nas nossas atividades. Então, fizeram um trabalho de distribuição de cestas básicas também para essa comunidade. Então, sim, houve muito apoio das duas secretarias e, além disso, também do apoio com cestas, também um apoio informativo, muitas lives acontecendo, muitos informes da questão da deficiência, e que isso é importante nesse momento. Assim, é algo novo que todo mundo está passando, e informação é importante nesse mundo que a gente recebe informações de todos os lados, de todo mundo, o que é, o que não é, mas é importante ver algumas informações das secretarias e que nesse momento, sim, eles estão contribuindo bastante, assim. Dentro do que eles podem, né? Sim, tem a questão, né, política, pública, tudo, né? Mas dentro do que eles podem, realmente, eles estão, sim. Ô Alexandre, a gente agora ia partir para o último tópico, né? Que depois a gente faria as perguntas, mas eu já fui fazendo as perguntas no meio. Tranquilo. Tem duas perguntas aqui que elas têm a ver com esse último tópico aqui. Eu ia pedir para você comentar o que vocês esperam do futuro, dessa retomada. E aí as duas perguntas, eu vou ler as duas aqui, mas eu acho que é uma resposta só para as duas. Tá bom. Tem uma aqui, que é a Giane, ela perguntou como que os trabalhos, como que seria esse novo normal? Se vai ter home office para sempre? Aí ela deu o exemplo que o metrô de São Paulo vai entregar 3 prédios administrativos e gerar economia de 9 milhões por ano de custos. Daí tem muita empresa que está analisando essa estratégia agora, né? Adotou o home office, adotar isso de uma forma permanente para reduzir custo com aluguel, custo com material, né? Custo de material de escritório. Então, vai acabar gerando uma economia para a empresa. E tem uma outra aqui, que acredita que, de maneira geral, as instituições que se adaptaram, ainda que parcialmente, ao home office, poderão manter essa modalidade quando viável e, assim, ter alguma redução de custos ao longo do tempo? Então, as duas perguntas são, basicamente, tratando de home office e dessa tendência de virar do home office ser efetivado por conta da redução de custos que traria para as empresas, para as instituições de forma geral. E aí eu acho que com isso você pode responder essa pergunta e já dar a sua visão de o que você espera do futuro aí para a Fundação. Sim. Poliana, em relação ao home office, eu acredito que o home office veio para ficar, certo? Eu acho que, passando a pandemia, vai ter uma
uma normalidade na questão de home office, porque fazer home office com uma obrigação é diferente do que você fazer um home office. Mas ela vem a questão de entregas, de redução de custo. Isso é uma realidade. Como você disse, tem empresas entregando, tem empresas indo para outros estados ou municípios, porque vai reduzir muito o número de pessoas trabalhando. E na fundação também é a mesma coisa. Hoje nós tivemos uma live com todos os colaboradores falando da nossa retomada. E sim, veio a questão do home office. Nós temos a previsão de, até o final de outubro, de retornar com a fundação, mas o retorno nós já mapeamos quais são as áreas que é possível continuar em home office. Definitivamente, porque não há necessidade de estar na fundação. Nós temos uma área, dando um exemplo aqui, uma área comercial, que possivelmente não há necessidade de estar dentro da fundação diariamente. Então, com certeza possivelmente ficará como um home office, e outras áreas que a gente também já mapeou. Então, e aí vai ter dois motivos. Vai ter a questão da redução de custos, mas também vai ter a questão do distanciamento, que a gente não sabe até quando vai, mas eu tenho 140 colaboradores na fundação. Não dá para você, mais que a fundação tem um espaço grande, não dá para a gente manter a distância de todos. Hora do almoço, antigamente a gente não tinha uma área de almoço na fundação, agora nós temos, mas com 140 colaboradores é impossível a gente ter uma área de almoço. Então, nós vamos, a partir de outubro, nós vamos mudar a chave na questão do home office, e aí ele vem algumas áreas, nós pensamos aí tem que fazer adequações de contrato, tudo, porque fecha a pandemia, volta à questão normal, então adequar os contratos de trabalho, mas sim, redução de custo, distanciamento social e ao mesmo tempo reduzir custo para a fundação. A gente reduz o custo e a gente pode investir mais no atendimento, na produção de livros. Então, isso sim é muito importante para nós, porque nós vamos estar investindo também na nossa causa. E isso é o que a gente realmente mais quer, mais procura. O maior número de pessoas atendidas pela fundação é o trabalho nosso que está mudando a vida de milhares de pessoas. E falando um pouquinho do que eu espero do novo normal, Poliana, além do home office, assim, da fundação a gente espera voltar a uma questão de uma pré-normalidade aí em final de outubro, mas os atendimentos, falando de atendimento, eu acho que ele será híbrido, não tenho a menor dúvida. Eu acho que isso veio para ficar. Nós teremos tanto atendimento presencial, mas nós vamos ter um atendimento também à distância. E isso é algo muito bom, porque a gente vai conseguir possivelmente aumentar o número de atendimentos. Algo que para vocês terem uma ideia, nós estávamos em planejamento estratégico e uma das discussões é onde a tecnologia poderia entrar no atendimento. Né? Nossa, difícil fazer o atendimento à distância, não sei o quê, como que a gente tem que... De repente, a gente estava no meio de uma pandemia e que você realmente precisa fazer o atendimento à distância. E isso veio para ficar. Nós vamos ter o atendimento híbrido, os livros digitais, assim, a procura por eles aumentou muito, então nós vamos também aumentar o investimento nos livros digitais. Nós temos hoje já uma plataforma de uma biblioteca online, então nós já estamos pensando em melhorar essa biblioteca, visando o maior número de downloads desses livros. Durante a pandemia, o número de downloads aumentou muito, mas pós os livros digitais já era uma tendência nesse período de pandemia. Sim, aumentou muito. Então, nisso a gente pretende já fazer um investimento, possivelmente no final do ano que vem, numa nova plataforma de livros online para facilitar. Então, é um novo normal. Acho que todo mundo espera que volte a uma normalidade, mas assim, o mundo será um outro mundo, certo? Então, nós vamos ter que... As coisas boas, difíceis, mas as coisas boas que aconteceram nesse período... a gente vai ter que absorver. Vamos ter que absorver, Poliana. Não, isso vai fazer parte. Aí eu sou uma pessoa muito otimista, nós vamos sair
Fazer do limão uma limonada. Vamos, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, Poliana. Então é isso. Alexandre, eu queria agradecer, foi um assunto, terceiro setor é uma área que nem todo mundo às vezes tem tanto conhecimento, eu acho que foi muito bom, a gente já se conhece há muito tempo, para a gente é muito importante falar dessas coisas e retratar o que está acontecendo. Eu agradeço muito a sua participação, ao apoio de todo mundo da Fundação, né, que para poder vir aqui apresentar, a Fundação teve que liberar e tal. Eu vou chamar a Renata para fazer o encerramento e aí a gente fica aqui, a gente continua se falando, a gente fala com muita frequência. Eu espero que todo mundo tenha gostado e aproveitado do assunto. Exatamente. Alexandre, muito obrigada mesmo pela sua participação. Em nome de todo o Grupo IRCO, a gente agradece. Foi muito esclarecedor. De novo, o trabalho da Fundação Norina é um trabalho essencial para a sociedade. A gente fica muito feliz de estarmos juntos aí com você. Poli, obrigada também pela mediação, foi excelente. E, Alexandre, fica à vontade para fazer as considerações finais. Renata, Poliana, eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho da Fundação, nesse momento aí de dificuldades, de pandemia, mas acho que é importante a gente mostrar o impacto no terceiro setor. Todos os setores, como eu disse, estão sendo impactados e assim falar um pouquinho do terceiro setor que está em evidência hoje. Nós estamos aí à procura de captação, à procura de doações, das nossas dificuldades, que muitas são muito parecidas com as empresas, certo? Temos quedas de receitas, temos queda de mantenedores, sim. Isso contenção de custos, sim. Então, isso faz parte aí do nosso dia a dia, mas foi muito para nós aqui da Fundação participar e falar um pouquinho dessas dificuldades, mas principalmente do trabalho que a gente realiza diariamente e que continuamos realizando nesse período de pandemia. É muito importante para a nossa sociedade e para a inclusão da pessoa com deficiência visual. Então, eu que agradeço. Você, Renata, você, Poliana, aí, uma colega aí já há alguns anos. Então, muito, muito obrigado mesmo. E obrigado a todos os ouvintes aí que estão conosco nessa uma hora aí de webinar. E a IRCO Irashima, né, por essa iniciativa de toda quinta-feira ter um convidado falando de um tema diferente. Parabenizo vocês aí por essa iniciativa, que é muito importante para que a gente possa conhecer um pouquinho de outras áreas, outros setores. Acho que é importante nesse momento. Bom, muito obrigado. Tá bom. Nós que agradecemos. Bom, agradeço a todos que participaram aí do webinar. E lembrando, né, que ele vai ficar gravado na plataforma da IRCO. Então, quem quiser assistir depois ou enviar para alguém para assistir, fiquem à vontade, tá bom? E se vocês tiverem outras dúvidas também, tem o contato do Alexandre, da Poliana, o meu. Vocês fiquem à vontade para mandar e-mail também, tá bom? Muito obrigada a todos. Até mais. Até mais. Obrigado.